CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Chefe Juarez, bom dia. Bom dia. Então, na nossa série de receitas, com ingredientes especiais do Espírito Santo, eu sei que tem uma invencionice sua deliciosa. Conta pra gente. Eu sou danado para aproveitar a sobra, Patrícia? Eu não consigo. Eu sou daqueles chefes que aproveita o alimento de ponta a ponta. Se eu puder, eu aproveito o talo, se eu puder, eu aproveito a folha, se eu puder, eu aproveito o que sobrou do alimento. E aí, nesse caso, foi uma vez que sobrou o bobozinho de camarão e eu tinha que receber o número de pessoas que o bobó de camarão não dava. Então, eu transformei ele num aperitivo para servir naqueles copinhos tipo de cachaça, sabe? Aqueles copinhos de tomar cachaça. E eu chamei de cappuccino de bobó. E primeiro vamos fazer o bobó, né? Nesse caso aí, como a gente vai processar tudo, a gente pode usar meio quilo de camarão pequeno. Beleza. Evidentemente, quando eu faço bobó de camarão, eu não uso camarão pequeno, eu uso camarão médio. Mas aí, no caso, é o cappuccino, certo? Certo. Meio quilo de mandioca, 2 tomates sem semente picados, 1/4 de vidro de leite de coco, 1 colher de sopa de azeite, uma cebola média picada, 2 dentes de alho picado, um maço de coentro picado, 1 colher de chá de colorau ou de óleo de urucum. Quando você tem óleo de urucum, eu prefiro o óleo de urucum. 1 colher de sopa de cheiro verde. Cheiro verde é a mistura de salsa e cebolinha, né? Sal, pimenta do reino a gosto, caldo de peixe ou caldo de camarão e, para quem gosta, umas gotinhas de pimenta malagueta, né? Então, a primeira coisa é descascar a mandioca, cortar em cubo, retirando aqueles fios e colocar numa panela com água e levar ao fogo. Quando dá a primeira fervura, você escorre e bota uma outra água para cozinhar. Para tirar aquela goma inicial da mandioca e ela acaba cozinhando melhor depois. Então, dá uma fervura nela, tira aquela goma inicial. Aí bota outra água, aí bota a mandioca para cozinhar. Hoje em dia, você já encontra no supermercado, embalada a vácuo, as mandiocas já selecionadas, embaladas a vácuo, já descascadas. Isso facilita muito, porque quem não sabe escolher a mandioca, às vezes escolhe uma mandioca aguada e não fica boa. Então, tem supermercado, tem quilões, tem essas feiras que já vendem ela embalada a vácuo. Eu, hoje em dia, prefiro comprar assim, que eu perco menos, né? Então, a gente coloca na panela, bota para ferver, deixa cozinhar, até praticamente desmanchar a mandioca. Nesse meio tempo, você tempera o camarão com limão, pimenta do reino, sal, enquanto a mandioca está lá cozinhando. Aí você refoga a cebola, alho, colorau ou óleo de urucum, deixa murchar bem, junta os tomates, o coentro, 1 xícara de caldo de peixe ou de caldo de camarão, depende do que você quiser, que se não tiver pode ser água mesmo, e cozinhar até praticamente o tomate ficar cozido, entendeu? O que eu estou fazendo? Fazendo uma moquequinha de camarão. Moquequinha. Concorda? Concordo. Aí eu pego aquela mandioca cozida, o leite de coco e acrescento. Aí vejo como é que está aquilo de tempero e processo no liquidificador, liquidifico, né? A gente fala processar, mas na verdade é liquidificar. Se precisar, se ficar muito grosso, porque está meio quilo de camarão e meio quilo de mandioca, você bota um pouco mais de caldo de camarão, ou caldo de peixe, ou um pouquinho de água, até dar uma textura de um creme mais leve que um bobó de camarão. Por quê? Porque eu vou servir num copinho, numa xicrinha. Então, ele não pode ter aquela textura grossa do bobó. Tem que ser uma textura de um cremezinho mais leve, né? Aí, na hora de servir, o que eu faço? Eu pego ali no liquidificador, com um mixer, eu processo de novo, só para ele aerar, para formar uma espumazinha em cima e ficar parecendo um cappuccino, certo? Aí você serve quente no copinho, com uma gotinha de pimenta, para quem gosta. É muito legal e faz render um bobó de camarão, foi o que aconteceu comigo. Na cozinha mais moderna, hoje em dia,
A gente pode passar isso tudo aí numa peneira fina, esse bobó processado, colocar num sifão, desse sifão de meio litro, colocar 2 cápsulas de gás, deixar quietinho lá no banho-maria, a 60 graus. Quando o cliente quiser, você agita bem o sifão e vai numa xicrinha de café expresso e faz aquela espuma de bobó. Isso é para restaurante, para casa ou para boteco, serve no copinho, ou aquele de cachaça mesmo, só aerado no liquidificador, no mixer, e está perfeito. É muito gostoso. Tenho algumas perguntas. Sim. Para o sifão, para botar no sifão, para fazer espuma, tem que estar bem lisinho, né? Porque aquilo ali entope até com pensamento. Por isso que eu falei para passar na peneira fina. Uhum. Nós, em restaurantes, temos um equipamento chamado Thermomix, que é um super processador. Inclusive, ele aquece. E esse super processador, ele tritura, você não precisa nem passar na peneira. Mas em casa, você vai usar um liquidificador, um mixer, então, é melhor passar na peneira, porque o bobó, às vezes, tem uns pedacinhos da própria mandioca que não dissolveu direito, né? Uhum. Você não processou direito. Certo? Certo. Outra pergunta. É um excelente... Eu não sou administradora de restaurante de forma alguma, eu só entendo mesmo de comer e adoro comer, mas me agrada muito a ideia de uma entradinha enquanto você está esperando seu prato, nesse copinho que você falou. É um mimo, não é? Você pode fazer também um caldinho de peixe desse jeito. Eu tenho alergia a camarão. Você pega as aparas do peixe, os pedacinhos de peixe. Quando você compra um filé de peixe, que você porciona o filé, sobra aquelas aparas, né? Você pega as aparas do peixe, ou então, quando você faz um caldo de muqueca para fazer o pirão, aquelas bochechas do próprio peixe, você peneirou, desfia aquilo, tá? Então, você tem um caldinho de peixe. Aí você pode acrescentar o aipim, processar. Aí você, em vez de ter um cappuccino de bobó, você tem um cappuccino de muqueca. Isso. Agora, pensa comigo. Penso. Todo restaurante de muqueca tem caldo de peixe, concorda? Concordo. Porque eles fazem pirão. Sim. Praticamente todo restaurante de muqueca tem bobó de camarão. Sim. Então já tem até o creme de aipim, concorda? Concordo. Você não acha que isso custa para eles o quê? Nada. Nada. Você não acha que seria muito interessante eles juntar o caldo de peixe com creme de bobó e fazer um cappuccino de peixe e servir nesse copinho de cachaça que é super bonitinho, de cortesia para o cliente que chega? Nossa, fidelizava o cliente. Exatamente. Um dia desse eu dei uma palestra num lugar que eu adoro, de pessoas que eu adoro, que é a Ilha das Caieiras, e lá tem vários restaurantes e cada vez estão mais investindo em valorização do turismo lá, aquela estrutura toda que fizeram, aquele pier lindo, tem um pôr do sol maravilhoso, tem vários restaurantes. Eu falei, gente, para vocês conquistarem o cliente, vocês têm que fazer além do que todo mundo faz. Uhum. E uma das coisas que se faz, que pode fazer, você pode fazer desde o caldinho de bobó, porque esse camarão que nós fizemos aí, a nossa receita é pequenininha, aquele camarão miudinho, ou então você faz um caldinho de peixe e serve de cortesia. O cliente chegou, sentou, o garçom dá bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. A senhora quer beber o quê? Quer beber isso? Vai na cozinha, pega um copinho daquele e serve isso aqui, uma cortesia da casa para o senhor. Faz um diferencial muito grande, né? Eu acho que não custa nada para os restaurantes de muqueca fazer isso. É, né? Isso aí. Fideliza o cliente se sente bem recebido, né? Exatamente. E acaba voltando. Nós temos que entender o seguinte, que turismo forte precisa de gastronomia forte. E gastronomia forte não é só comida e atendimento. Sim. E nós temos que cada vez mais melhorar e aprimorar o nosso atendimento, né? Cada vez mais. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo os transatlânticos aí. Então, vai para ser turista, às vezes, do mundo inteiro. Então, tem que ser marcante a qualidade da comida, principalmente esses restaurantes de comida típica, fazer cada vez a muqueca mais fiel possível, ou seja, com tomate, cebola, coentro e óleo de urucum. E aí faz de camarão, lagosta, como quiser, tá? E também cativar o cliente. Quando o cliente chegar, você cativar o cliente.
Vitória e Vila Velha são duas cidades lindas. Tem o Convento da Penha, tem essa ponte, tem as praias, tem tudo, tá? Tem uma gastronomia fantástica no Espírito Santo, no litoral todo, né? E se a gente aprimorar, melhorar o serviço, receber o cliente, o turista de maneira melhor, surpreender ele, aí, consequentemente, esse papo vai rolar no Brasil inteiro. E aí os turistas vão voltar, né? Vão querer voltar. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Chefe Juarez, meu anjo, muito obrigada mais uma vez por essa receitinha tão gostosa e original, com ingredientes típicos aqui do Espírito Santo, né? E de aproveitamento. Né? E de aproveitamento. Gente, lembrando que se você perdeu algum detalhe dos ingredientes ou mesmo desse modo de preparo e as dicas que o chefe Juarez sempre dá, não se preocupa, daqui a pouquinho vai estar tudo no nosso site, o cbnvitoria.com.br. E se você quiser ouvir essa conversa também com a sua comodidade habitual, você pode ouvir aonde, chefe Juarez? No nosso famoso podcast, onde você tem acesso a essas receitas e todas as outras. Quem perdeu essa série da Cozinha Capixaba, vai lá atrás que tem um monte de ressaltinha legal. Além de outras que nós temos, e vai ouvir essa conversa fiada toda aqui ainda, né? É isso aí, gente. Olha, na sua plataforma de áudio preferida, viu? A gente tá lá. Chefe Juarez, obrigada mais uma vez. Obrigado, um beijo para você e para todos os nossos ouvintes. Até sábado que vem. Até sábado que vem.